Olá, bem-vindos ao meu canal, é o professor Costa. Hoje vamos ver a transformação de uma dízima periódica numa fração. Então, temos ali aquele caso, 1,3333 e assim sucessivamente, e vamos transformar esta dízima numa fração. Este 13333 é como se escrevesse assim, 1,3 entre parênteses. Aquele 3 entre parênteses indica que o 3 se repete infinitamente. Então vamos ver um dos processos, porque há vários, mas o mais utilizado é o seguinte: designa-se por x a nossa dízima. Então 1,333 e assim sucessivamente. E depois multiplico esse x por 10, ou por 100, ou por 1000, consoante me dê mais jeito, e já vamos ver quando é que ele dá mais jeito. Então já sabem, ou faço por 10x, ou por 100x, ou por 1000x, e assim sucessivamente. No nosso caso, neste primeiro exemplo, o 10x será suficiente, e já vão ver porquê. Ao multiplicar por 10x, então ficará 13,3333. Então temos o x e temos o 10x. Depois vamos subtrair, vamos fazer sempre uma subtração, 10x menos x. Porquê? Porque ao fazer isso, ao fazer esta subtração, o período vai desaparecer, ou seja, fica então, perdão, vou meter o parênteses aqui deste lado, 13,3333 menos 1,3333. Reparem, os períodos anulam-se, não é? Estes 3333 anulam-se e faço simplesmente a conta 13 menos 1. E vamos ver, 10x menos x dá 9x, que é 10x menos x dá os 9x, e depois 13 menos 1 dá 12. 9x igual a 12, o 9 que está a multiplicar, ao mudar de membro, passa a dividir ou divide tudo por 9. 12 nonos. Esta fração não é uma fração irredutível, porque podemos dividir ambos os membros, numerador e denominador, por 3. Ao dividir por 3, então 12 a dividir por 3 é 4, 9 a dividir por 3 é 3. Se fizerem essa conta na vossa máquina, vão verificar que realmente os 4 terços, este 4 a dividir por 3, é rigorosamente igual a este número que está aqui. No fim da máquina, por exemplo, é capaz de aparecer 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, por exemplo, e no fim 4, que é um arredondamento da máquina. Mas não pensem que está errado. Vamos ver então um novo exemplo. Temos então agora um novo exemplo. Temos uma dízima que é 2,323232. O período tem duas casas decimais. Então, o processo continua a ser o mesmo. Então, temos que o x é o número que nos é dado. Vou escrever um pouco melhor, que este lápis saiu aqui do sítio. 32, 32, 32, e assim sucessivamente. O mesmo processo, 10x. O 10x então vai ser 23, 23, 23, 23. E reparem, o período, neste caso, não é o mesmo. O período do x é 32, 32, 32 e assim sucessivamente, e do 10x é 23, 23, 23. Então, não posso utilizar estes dois, porque têm períodos diferentes. Ou seja, depois da vírgula, os períodos têm que ser rigorosamente iguais para este sistema funcionar corretamente. Como o período não é igual no x e no 10x, então o que é que eu faço? Vou fazer o 100x. E assim sucessivamente, e fazia o 1000x e o 10.000 se fosse necessário. Ao fazer o 100x, 100 vezes x, então será assim, 232, e depois vem 32, 32, 32 e assim sucessivamente. Atenção, se alguém lhe está a fazer confusão, reparem, o x é 202,32, o 10x, a vírgula, anda uma casa para a direita, ou seja, 10x, a vírgula está nesta posição, passa para aqui. O 100x anda duas casas, é o número de zeros, 100x, então 100x, a vírgula anda uma, duas, então passa para ali, para 232. Agora, vamos ver quem é que tem o mesmo período. Reparem, o 100x
e o x é que têm o mesmo período. Então são esses que eu tenho que utilizar, porque o período do x é 32, 32 e do 100x também é 32, 32. Reparem, talvez visualizem um pouco melhor assim. Eu posso usar o x porque o período é assim, 32. Reparem, o 10x, o período é 23 e o 100x, o período é 32. Então, como o 2 e o 232 é que têm o mesmo período, são esses que eu vou utilizar. Ou seja, não posso utilizar o 23 porque o 23 tem um período diferente dos outros dois. Então, vou usar o 100x e o x e continuo a fazer as minhas contas. Então, 100x, e é sempre a subtração para se poder eliminar os períodos. 100x menos x fica 232, 32, 32, 32 e assim sucessivamente, menos 2,32, 32, 32 e assim sucessivamente. Os períodos cortam e faço a minha conta. 100x menos x dá 99x, 232 menos 2 dá 230. Agora, o número 99 está a multiplicar, ao mudar de membro, passa a dividir. Fica 230 sobre 99. E depois tem que se verificar se a fração é não ou não irredutível. A fração é irredutível, não é? Porque se eu somar 2 mais 3, 5, não é divisível por 3. Então, e o 9 mais 9, 18 é o múltiplo de 3, é divisível por 3. Não posso fazer mais nada. Então, o x vai ser, a minha fração é 230 sobre 99. Vamos ver então outro caso. Então, temos agora aqui um novo caso, temos uma fração com um anteperíodo. Ou seja, o período é 5, 5, 5, é 5, e o anteperíodo é 2. Então, o processo continua a ser o mesmo, faço o meu x então é 3,2555 e assim sucessivamente. Isto é como se fosse, atenção, é como se fosse 325, assim com este aspecto, não é? É a mesma coisa. Faço o meu 10x, que é 32,5555 por aí afora. Atenção que, vou aqui meter mais um 5, atenção que o meu período é igual, mas não, o anteperíodo não. O 10x não tem anteperíodo e o x tem anteperíodo, ou seja, estes dois aqui faz a diferença toda. Então, o 10x e o x não combinam, tenho que fazer um 100x, ou seja, depois da vírgula tem que ser rigorosamente igual. Então, ando mais uma casa, 3, 2, 5 e agora 5, 5, 5 e assim sucessivamente. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? Tenho que o meu 100x e o meu 10x são rigorosamente iguais depois da vírgula. Então é esses que eu tenho que utilizar. Tenho que utilizar o 100x e o 10x. Então faço 100x menos 10x é igual a 325,5555 e assim sucessivamente, menos o meu 10x, que é 32,5555. Vamos recapitular. Porque é que eu não utilizei o x? Não utilizei o x por causa deste 2. Depois da vírgula é diferente. Depois da vírgula são todos diferentes, o do 100x e o 10x do x. Por isso não posso utilizar o x. Faço então a minha conta. 100x menos 10x, que são 90x, não é? E depois farei o 325 menos os 32. Então, o período corta. Voltamos aqui. 100x menos 10x fica 90x. 325 menos 32 dá 293. E fica x igual a 293 sobre 90. Se forem verificar esta fração, irão ver que dará o 3,25555 e assim sucessivamente.
Também podem verificar, somar os dígitos, 2 mais 9, 11, 11 mais 3, 14, não é múltiplo de 3, 9 mais 0 dá 9, é múltiplo de 3, o 90 é divisível por 3, o 293 não, é uma fração irredutível, vai ter de ficar assim. Espero que tenha sido útil, se assim foi, coloquem gosto e, se for o caso, se quiserem, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.